para já vamos receber o nosso primeiro convidado, o apóstolo, sem quem não é profeta, Pedro Aleixo. Muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Deixa eu ver se o microfone está ligado. Está ligado. Bem-vindo. Muito boa noite. Obrigado pela oportunidade. Eu sou Pedro Aleixo, discípulo e apóstolo do único profeta verdadeiro que Deus enviou para essa geração, o profeta Cacó Filipe. Exato. Portanto, Pedro Aleixo é o único, é discípulo do profeta? Do único profeta verdadeiro, profeta Cacó Filipe. Portanto, o profeta Aleixo é discípulo do profeta? Pois é, discípulo do único profeta verdadeiro que Deus enviou, que é o profeta Cacó Filipe. Exato, portanto é o único profeta verdadeiro que está na terra que Deus enviou. Pois é, e em Moçambique somente existem 2 apóstolos verdadeiros que foram estabelecidos pelo profeta Cacó Filipe. E quem são esses profetas? Os tais apóstolos? Os apóstolos também, esses apóstolos verdadeiros, únicos verdadeiros aqui em Moçambique, quem são? Falo de apóstolo Pedro Aleixo, eu mesmo, Exato. E apóstolo Doase Ferrão Filho. Exato, portanto o apóstolo Pedro Aleixo se considera o único apóstolo verdadeiro aqui na terra? Como eu dizia, só há um profeta verdadeiro. Só há um profeta verdadeiro na terra. Na terra, que é o profeta Cacó Filipe. Que é o profeta que o apóstolo Pedro segue. Sim. Okay. E existem tantos apóstolos verdadeiros que somente foram estabelecidos por ele. Okay. Aquele que não foi estabelecido pelo profeta Cacó Filipe é apóstolo do diabo Satanás, é servo do diabo Satanás. Ok. Deixa-me perceber. Portanto, o teu apóstolo, o teu profeta neste caso, confirma que é o único apóstolo, é o único profeta verdadeiro aqui na face da terra. De toda a humanidade. De toda a humanidade. Se alguém quiser ser salvo hoje, tem que se dirigir, aceitar no profeta Cacó Filipe, crer no profeta Cacó Filipe, o único que Deus enviou para essa geração. O resto todos são do diabo Satanás. São do diabo Satanás? Pois é. Portanto, espera, segura. Portanto, todos, o único profeta na face da terra que é verdadeiro é o teu profeta. Pois é. Assim como no tempo de Moisés existia somente um Moisés. Ok. No tempo de Jeremias existia somente um Jeremias. E nesse tempo em que vivemos, de acordo com a profecia de Mateus 23, versículo 34 a 35, Jesus Cristo enviou um negro africano, um só, que é o profeta Cacó Filipe. Exato. Quem enviou o teu profeta foi Jesus Cristo. Foi o próprio Jesus Cristo Deus. Mas agora, alguma coisa não bate bem, o apóstolo Pedro. Qual é? Nós temos muitos profetas aqui em Moçambique. Pois é. E alguns dos profetas nós conhecemos e fazem milagres. Portanto, estás a querer dizer que esses profetas, o Honório e os demais, os Joe Williams e os demais, esses profetas não são profetas verdadeiros, porque tu acabas de dizer que o único profeta na terra verdadeiro que Deus mandou é o teu profeta. Portanto, estás a querer dizer que os outros profetas não são profetas de Deus? Não são profetas de Deus. Por quê? Porque Deus não lhes chamou. Primeiramente, nós temos que saber que os profetas que Jesus prometeu enviar, em Mateus 23, versículo 34 a 35, eles viriam com uma mensagem, né? Um profeta verdadeiro tem que ter um dia em que Deus lhe chamou para a obra e ele dirá, como Moisés, por exemplo, Deus chamou-me na sarça ardente. Okay. Paulo poderia dizer, eu quando estava a caminho de Damasco, Deus veio a mim no resplandecer da luz. E aí deu-me uma missão para fazer sobre a face da terra. E como se não bastasse, por exemplo, João Batista poderia dizer, em Isaías 40, versículo 3, lá está o ministério que eu vim cumprir sobre a face da terra, preparar o caminho do Senhor. Paulo poderia dizer que em Isaías 49, versículo 6, eu fui estabelecido como a luz dos gentios e a salvação até os confins da terra. E como se não bastasse, João Batista trouxe a sua mensagem, Paulo também trouxe a sua mensagem. Agora, hoje o profeta Cacó Filipe reúne todos esses requisitos. Ele foi chamado aos 24 de abril de 1993, onde o Senhor Jesus Cristo, que todas essas igrejas pretendem adorar, desceu em forma de anjo cordeiro para vir comissionar o profeta Cacó Filipe. E deu-lhe uma mensagem para pregar sobre toda a face da terra, que é esta mensagem, não é? E que, no entanto, a Bíblia falou do profeta Cacó Filipe. A Bíblia falou do profeta Cacó Filipe, sim, em Mateus 25, 6 e Apocalipse 12, 14. E dizer o que a Bíblia em relação ao teu profeta? Assim como em Isaías 40, versículo 3, para João Batista, a Bíblia diz, virá alguém que clamará no deserto, a voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. Lá não tem nome de João Batista escrito literalmente. Mas todo mundo hoje reconhece que essa passagem fala de João Batista. Em Mateus 25, 6, é dito, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens cujos saíram com suas lâmpadas e azeite ao encontro do noivo.
Mas tardando o noivo, à meia-noite ouviu-se um clamor. Você vê? Alguém que clamou à meia-noite. Eis aí o noivo, ide a seu encontro. Essa voz que clama à meia-noite hoje é o profeta. É o teu profeta. Agora, diz uma coisa. Eu quero perceber uma coisa. Os profetas Honório, os profetas Joe Williams, os demais profetas que fazem milagres, esses profetas não são verdadeiros? Não são verdadeiros profetas. Não são verdadeiros profetas? Não. Por quê? Já agora, por que o profeta... Porque o profeta Honório fez milagres. O profeta Joe Williams também faz milagres. Por que diz que esses profetas não são verdadeiros? O único profeta verdadeiro é o teu profeta. Ok. Se formos a ver pela própria Bíblia, a Bíblia diz que João Batista era um verdadeiro profeta. Ok. Mas João Batista não fez milagre algum. Ok. O que fez ele ser verdadeiro profeta? Foi o dia em que Deus lhe chamou. Ele teve um chamado, uma comissão e uma mensagem para pregar sobre a face da terra, e a Bíblia falou dele em Isaías 40, versículo 3. Ok. Agora, falando desses que fazem milagres hoje... Vamos falar de nomes. Estamos a falar do Joe Williams, estamos a falar do profeta Honório. Esses são os profetas que nós conhecemos e que a gente vê fazer milagres. Portanto, está a dizer que esses profetas não são de Deus? Neste livro tem nome de todos os profetas falsos que estão sobre a face da terra. Tem um Honório aí também? Todos eles estão por aqui. Honório Kutani. Está aqui? Todos eles, o profeta Cacó Filipe os diz que são do diabo Satanás. Espera, segura. Não, espera, espera. Esse livro de quem? É livro do profeta Cacó Filipe. Como você sabe... Ele que escreveu. Pois é, por revelação de Deus, ele citou o nome de todos os falsos profetas sobre a face da terra. Espera, portanto, ele escreveu com revelação de Deus. Pois é. E citou o Honório Kutani também. Todos eles que estão a trabalhar hoje sobre a face da terra. O Joe Williams também. Todos aqueles que se intitulam profeta hoje. Deixa-me só continuar um pouco. Ok, continua. Todos esses falsos profetas que você acabou pedindo que eu confirmasse os seus nomes, eles se enquadram exatamente em Mateus 24, 24. Ok. Jesus disse, surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão somente milagres e prodígios. Você conhece Honório Kutani a partir do quê? Tem um livro dele que Deus lhe deu? Tem uma mensagem que ele prega que a humanidade não conhece? Ok. Tem um dia que Honório Kutani diz que a Bíblia falou de mim, como Moisés. A Bíblia falou de mim, por exemplo. Tem um dia em que Deus lhe chamou para a obra e lhe comissionou. Ele mostra onde a Bíblia falou dele. Por exemplo, o Joe Williams, se ele disse ser profeta de Deus, a Bíblia diz onde ele... a Bíblia fala do seu ministério, o que ele veio fazer hoje sobre a face da terra? Não. Somente são conhecidos por milagres e prodígios. É exatamente o que Jesus disse em Mateus 24, 24. Milagres e prodígios. Sim. O que eles fazem é milagre, não é? É milagre, sim. Sim, sim. É exatamente isso que está escrito. Mas essa não é a missão do profeta fazer milagres. Não é milagre do homem enviado por Deus fazer milagre. Não. Porque não é qualquer pessoa que faz milagre. Olha. São pessoas de certeza enviadas por Deus. Curandeiro também faz milagres. Curandeiro faz milagre? Curandeiro também faz milagres. Ok. Sim. A diferença dentre todos esses pastores, apóstolos e profetas que andam sobre a face da terra e aquele curandeiro que está na palhota é que aquele não sabe ler. Se o curandeiro que está na palhota soubesse ler, pegaria uma Bíblia, abriria uma igreja, estaria a ministrar como todos esses que você vê. Exato. É. Portanto, estás a querer dizer que esses profetas todos que a gente vê, na tua opinião, são falsos? São todos eles falsos. Agem sobre o espírito de adivinhação. Alguém vai numa província, no mato qualquer, consegue ali um espírito, num curandeiro, e vem para cá e começa a fazer manifestar as pessoas demônio. Você vê? Onde é que está escrito na Bíblia que Jesus fez alguém manifestar demônio e começar a dizer quem colocou problema no corpo dessa pessoa é o pai, quem está por detrás do fracasso da sua vida financeira é o teu avô. Onde que a Bíblia diz que Jesus fez isso ou um profeta de Deus fez isso? Exato. Essas são práticas que acontecem no curandeiro. Se você for a levar alguém enfermo... Quer dizer que os nossos profetas são curandeiros? São curandeiros, sim. São curandeiros modernos, você vê? São curandeiros modernos. São todos esses são curandeiros modernos, sem exceção. Não são profetas? Não são verdadeiros profetas, são falsos profetas, curandeiros modernos, vestidos em peles de ovelha. São curandeiros modernos vestidos em pele de ovelha. Não é estranho, porque em 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 13 a 14, é dito lá que surgirão falsos apóstolos que se farão passar por apóstolos e obreiros de Cristo. E o que Mas não é estranho o que nos faz acreditar que o teu profeta é o único verdadeiro? Porque tu dizes que o teu profeta é o único profeta na terra sério enviado por Deus. Por que nós temos que acreditar nisso? Primeiro é pela predestinação, não é? Romanos 7, 28 a 30 diz que
somente aqueles que são predestinados à vida eterna reconhecerão, por exemplo, um profeta verdadeiro. Como se não bastasse em Atos 13, versículo 47 a 48, quando Paulo veio ao mundo, e ele disse que eu fui estabelecido como a luz dos gentios e a salvação até os confins da terra, e é dito lá no versículo 48 que creram todos quanto haviam sido ordenados para a vida eterna. Você vê? Primeiro é questão de predestinação. Agora, segundo, Jesus disse, analisai os espíritos. Você deve fazer a comparação de um verdadeiro profeta e um falso profeta. Segundo a Bíblia, qual era o requisito dos verdadeiros profetas? Você vê? Exato. Eles tinham um dia em que Deus lhes chamou para a obra. Está vendo? Exato. Um dia preciso em que ele diz, por exemplo, Jeremias pode dizer, na morte do rei tal, a palavra de Deus veio a mim. Deus veio e falou-me. Um dia preciso. Moisés na sarça ardente pode dizer que eu, pastando as ovelhas do meu sogro, Deus veio a mim. E deu-me uma mensagem e uma missão para eu fazer sobre a face da terra. Agora, qual é o dia em que Honório Kutani, Joy William, T.B. Joshua, W. Magar, Emmanuel Makandiwa, Maposse e tantos outros receberam? Qual é o dia em que Deus lhes chamou para a obra de Deus? Portanto, logo estás a querer dizer que tu, pode mencionar os nomes que falou. É o profeta quem? T.B. Joshua, W. Magar, Emmanuel Makandiwa, Shepard Bushir, Valdemir Santiago, Edir Macedo, Silas Malafaia. Edir Macedo também é um falso profeta. Sim. Não, para com isso. Edir Macedo, Silas Malafaia, Joy William, Honório Kutani, não sei se é Luiz Maposse, uma coisa assim, Norman Chicote, Gino Kalu, todos esses falsos profetas que andam sobre a face da terra são a encarnação de Satanás. Opa! São encarnação de Satanás. Pois é. É o que o profeta de Deus hoje, o único enviado, diz. Todos eles são encarnação. Por que nós temos que acreditar que ele é o único, o teu profeta é o enviado realmente de Deus? Pois é. Quanto Jesus... Por que nós temos que acreditar, se você como apóstolo, diz-nos agora que todos esses são falsos profetas? Por que nós temos que acreditar? Por que não podemos acreditar que ele também é mais um falso profeta, o teu profeta? Para começar, eu gostaria de perguntar-lhe uma coisa. Quantos Jeremias você esperava ter no tempo de Jeremias? No tempo de Jeremias? Sim. Quantos Jeremias você esperava ter? É um. Um só. Quantos Isaías? Um só. Você vê? Cada profeta é o único em sua geração. Cada profeta é o único em sua geração. E aí você deve perceber que cada profeta tem a sua própria mensagem.